Talvez você não tenha tido ainda a oportunidade de ouvir esta grande experiência com o pastor Eduardo Santos, na qual ele teve da parte de Deus há anos atrás. Mas nós estaremos repostando novamente esta grande experiência. Então vamos ouvir esta experiência com o pastor Eduardo Santos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, quem vos cumprimenta com a doce paz do Senhor Jesus, sou eu mesmo, pastor Eduardo Santos. Irmãos, eu quero relatar uma visão que eu tive há algum tempo e Deus me fez lembrar e me disse para eu divulgar para vocês, irmãos, essa visão que eu tive. Tive uma revelação chamada arrebatamento de sentido, e Deus levou meu sentido para um lugar. Nesse lugar eu me vi, e eu vi algumas pessoas de branco também. Essas pessoas estavam de branco juntamente comigo, e eu vi um homem se aproximando com a feição parecida com a do meu pai, que ainda, graças a Deus, é vivo, e me disse: meu filho, olhe. E eu olhei e vi um pasto verde muito bonito depois de uma cerca, e eu vi também um grande rio com água muito bonita, e o homem na figura de meu pai me falou: meu filho, o pasto está verde e está bem bonito, o riacho tem muita água. E eu disse: então vamos colocar a ovelha para pastar lá. E ele me respondeu: não, porque há muitas víboras aí. Se nós colocar as ovelhas, as víboras vão matar rapidamente. Ele disse: eu te ordeno, você e seus irmãos, mata as víboras, para nós poder pôr as ovelhas no pasto. E nós atravessamos a cerca com uma grande multidão de crentes, todos de branco. Muitos conhecia, outros eu não conhecia. E começamos a matar as víboras, que são cobras. Enquanto eles matavam uma, eu matava duas. Quando eles matavam duas, eu matava 3, 4 numa só paulada. E aquele homem na feição de meu pai me olhava e dizia: olha, você é bem esforçado. Você mata mais as víboras do que dos seus irmãos. Você trabalha mais rápido e mais certo que os seus irmãos. E eu continuei matando as víboras, as cobras. De repente eu vi um homem descer do céu com um rolo na mão. Este homem tinha asa, estava de branco, e ele trocava uma trombeta, parecendo que estava chamando alguém para a batalha. E dizia ele, quando desenrolar, aliás, tinha um com a trombeta, estou me lembrando agora, um com o rolo na mão e o outro com uma espécie de uma espada na mão. E um tocava a trombeta e o outro desenrolou ali e um papel e disse: eis que vem o teu Senhor. Aí de repente eu vi uma trombeta enorme: eis que o teu Senhor está prestes a vir. E ele vem. E ele escolheu entre vós apenas um, para preparar o caminho do retorno do teu mestre. E ele me chamava pelo nome, dizendo: onde está o servo de Deus Altíssimo, Eduardo? E eu já me pontificava, ficava em pé como um soldado olhando. Ele disse: o teu Senhor viste que tu se esforçasse mais que teus irmãos, levaste a vida honestamente, não desviando da palavra do teu Deus. Teu Deus te escolheu para ir na frente dele, preparar o caminho do retorno. Ou seja, tu és escolhido para preparar o caminho do retorno do mestre. Ele manda: vai adiante dele e arrebenta os
7 selos. E eu não entendi aquilo. Mas eu já me pus de pé e disse: eu irei. E saí dali e entrei num carro. E aparecia minha esposa e meus filhos, Bruno, Ana e Adriele. Mas no caminho que eu estava indo para esse lugar, ele me falava sobre alguma coisa, sobre preparar o caminho do retorno do mestre. E me dizia algo sobre 7 selos, e eu não entendia. Não quis saber de nada. Eu falei: eu vou executar o que o mestre mandou. E no meio do caminho, eu encontrei uma pessoa numa ribanceira, numa espécie de ponte. E essa pessoa eu conheço muito bem. Não quer saber do evangelho, da minha parentela, do meu sangue. E eu disse para essa pessoa: entra no carro, ainda há lugar para você. Ou seja, ainda há tempo da pessoa se preparar para ser salvo. Mas aquela visão de sentido, aquele arrebatamento de sentido, eu não via mais essa pessoa. Não sei se entrou no carro, mas eu dirigi o carro, essa parte foi cortada. Creio eu que Deus quis me poupar de alguns detalhes para não sofrer. Tão triste ver nossos parentes para o inferno, perder a salvação. Eu acredito que esse jovem não entrou no carro. E eu vim e parei, e havia um castelo muito grande, feito de pedras. E eu parava e disse para minha esposa: eu irei e arrebentarei os 7 selos, porque o Senhor me mandou. E pulava no alto, e era uma porta gigante. E essa porta tinha 7 cadeados enormes que eu nunca vi. Esses 7 cadeados eram chamados 7 selos. E eu tentava arrebentar o primeiro, jogava pedra, tentava arrumar paulada, toda forma o cadeado não abria. Eu estava muito triste, disse: olha, o Senhor está perto a vir. Eu não conseguia nem abrir nenhum desses selos. Os selos eram os cadeados eram os selos, mas era diferente. Era um cadeado redondo, de cor dourada. De repente eu vi um homem descer do céu. Depois eu vi outro sair tocando uma trombeta. E depois outro com espada, dizendo: eis que o teu Senhor já vem. Eis que teu Senhor mandou a ti ir adiante dele preparar o caminho do seu retorno. Me lembrei de João Batista, coisa semelhante, né? E aí ele tocava a trombeta e vinha um homem num cavalo, e do lado, num cavalo branco. Do lado dele milhares e milhares de pessoas de cavalo também de branco. E o homem da trombeta tocava e o outro dizia, depois que eles rolavam um selo: eis que vem o teu Senhor, e com eles os santos, e vem ver se tu já abriu os 7 cadeados. Quando ele se aproximava, era o próprio Cristo. Ele me olhava com seus olhos. Embaixo eu estava no lugar assim no alto, perto da porta onde estavam os 7 cadeados, os 7 selos. Do cavalo ele olhava, via a minha família, balançava a cabeça, olhava para mim e disse: meu servo, a tua voz era como de um trovão. Tu veio preparar o caminho adiante de mim. Eu te mandei preparar o caminho, ou seja, preparar as almas para o meu retorno. Eis que tenho obra por você, através de você, muitas almas vão se render a meus pés. Te dei tudo, todas as ferramentas, todos os dons. Cooperei em tudo, usando até pessoas para financiar a minha obra. Mas eu vejo que tu não arrebentou nenhum dos 7 selos, que eram os cadeados. Ele pulou do cavalo e voou até onde eu estava. Eu me inclinei a cabeça e não conseguia fixar os olhos nele, porque eu estava com vergonha. Ele disse: eu servo, eu te amo muito. Bem é verdade que eu te escolhi para uma grande obra. Ele olhou para mim e disse: tu sabes quem sou eu? Eu disse: tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o alfa e o ômega. Tu és o Cristo, o meu Senhor. Ele disse: tu mesmo me reconheceste bem, porque dei para ti o meu espírito. Olhava para mim e dizia: tu sabes
quem é que tem o poder de arrebentar os 7 selos, os 7 cadeados? Tu viu que o meu servo João falou? Eu disse, só a ti, Senhor, pode arrebentar os 7 selos. Então por que tu veio tentar arrebentar esses 7 selos? Eu disse, porque o Senhor me mandou. Ele olhou para mim e disse, mas tu não sabe que só eu tenho a chave de Davi? Eu tenho o poder de abrir os 7 selos? E tu sabendo disso, por que tu veio? Eu disse, porque o Senhor me mandou. Ele disse, verdade, eu te mandei. Em todo o globo terrestre, eu analisei o coração de todos os seres humanos. E eu só vi em ti a fé de fazer aquilo que eu mandasse. Mesmo sabendo que tu não tinha força, eu saberia. Ele sabe que ele não dá conta de abrir. Mas ele vai tentar a si mesmo. Por que você tentou, meu servo? Eu dizia, porque o Senhor me deu uma ordem. O Senhor me deu uma ordem. Mesmo eu sabendo que eu não tenho força, eu vou cumprir. Ele disse, jamais, em toda a história, jamais, nem em Israel, eu vi um homem de tanta fé. Ele olhou para mim e disse, meu servo, olha, fez um gesto com a mão como se fosse uma pata de um leão e abriu o primeiro cadeado. Viu como é fácil eu abrir o cadeado? Sim, Senhor, eu vejo. Ele disse, não tenhas vergonha, eu só te mandei porque eu sabia que tu virias. Ele pegou o segundo cadeado, olhou para mim e disse, nunca vi tanta fé. É por isso que eu te amo muito. E é por isso que eu te escolhi para esta obra, que é a obra da última hora. Ele pegou o segundo cadeado e arrebentou com uma mão só. Pegou outro cadeado e tornou-se a arrebentar também. Por fim, faltava 3 cadeados. Ele pegou, olhou para os outros cadeados e disse, meu servo, diz para o meu povo que faltam 3 selos, 3 trombetas, 3 grandes acontecimentos, 3 coisas para eu voltar. Diz para ele que eu te mandei. Fundar esta obra. É a obra dos meus escolhidos. Outra como essa não haverá. Porque eu, o seu Senhor, o próprio Cristo sou eu. Analisei o coração dos homens. E muitos pregam por vaidade, por vanglória. Muitos pregam apenas para ter nome. Mas a ti eu vi que tu és um coração sincero como o coração de Davi. Tu és um homem que tem um coração segundo ao meu. E eu tenho as pessoas, meus servos, que vão ajuntar para te ajudar nesta obra. Diga a eles, falta apenas 3 selos, 3 coisas para que eu venha. Assim, meus irmãos, estou divulgando aí que Deus me mostrou. Eu me acho pequeno, não me acho nada. Já tem algum tempo que eu tive essa visão. Já tem até anos, mas agora o Senhor me tocou para contar. Julgue como quiser julgar, pense como quiser pensar, mas as minhas mãos estão lavadas. Por isso, quero chamar a atenção de você que anda na doutrina e congrega nessas igrejas que não tem doutrina, para se unir a mim, para se unir a Cristo, para se unir numa só voz, numa só fé. E me ajuda a expandir essa igreja por todo o Brasil, por todo o globo terrestre. Anote meu telefone mais uma vez. 062 991 77 2310. Meu nome é Pastor Eduardo Santos. Sou fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Me ajude. Vamos nos unir. Vamos nos preparar o caminho para o retorno de Cristo. A paz do Senhor e até mais. Me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar ao céu de glória. Me ajuda